Ó, não dá pra pegar esse lance aqui do gol do Corinthians, do gol do Memphis contra o Cruzeiro e querer resumir a uma sorte do Memphis com esse cabeceio furado aqui, que ele acaba marcando gol, ou a um possível toque de mão, ou a um possível toque do Fabrício Bruno, ou talvez até uma possível falha do Fabrício Bruno. Teve muita coisa que aconteceu antes que eu vou te mostrar nesse vídeo que foi padrão ao longo do jogo. Essa jogada começa lá atrás dos pés do Hugo e vai passando por algumas etapas de superioridade que o Corinthians foi construindo de uma forma muito intencional, e aí pra mim, assim, totais méritos do Dorival, mas que para entender tudo isso, como são muitos processinhos, a gente precisa dar alguns passos atrás e na prancheta eu vou te mostrar e eu prometo que vai ficar bem claro. Esse aqui foi o time que o Dorival armou para a partida, né? No 4-4-2 que ele gosta de organizar, com o Memphis e o Yuri na frente. Só que quando a gente bate o olho na escalação, a gente imagina que vai ser esse 4-4-2 losango, que ele montou várias vezes e o Corinthians vem construindo essa identidade ao longo dos últimos meses, ou últimos anos também. Mas para esse jogo foi um pouco diferente e isso faz toda a diferença. Basicamente não era assim que funcionava o Corinthians. Era o Maicon um pouquinho pela direita, o Martinez pela esquerda, o Bidon de meia pela esquerda e o Carrilho de meia pela direita. E isso facilitava o Corinthians a ter, por exemplo, dobras pela beirada, com o Bidon e o Bidu e com o Carrilho e o Mateuzinho. E aí a gente coloca o time do Cruzeiro em campo e a gente vai entender essas vantagens que o Dorival propôs para o jogo. Cássio no gol, Fabrício Bruno e Villalba na zaga, cada um responsável pela marcação de um dos atacantes. E aí a gente vê William pela direita, geralmente até podendo ser uma sobra para justamente não ficar no mano a mano, atacante contra zagueiro, e a mesma coisa, a mesma lógica pela esquerda com o Kaique. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Eu vou pular para os atacantes e depois a gente entende essa lógica dos meias. Para marcar, o Cruzeiro usava o Caio Jorge aqui geralmente no Ramalho e o Matheus Pereira aqui no Gustavo Henrique, em alguns momentos tinham algumas trocas. E aí a gente vê basicamente aqui, né, consegue ter uma igualdade na zaga, pressiona com uma igualdade na frente, o que na verdade não era exatamente assim, mas chama a atenção na linha de meio. A gente vai ver Arroio, Lucas Silva, Lucas Romero, pelo lado direito, o Christian, né, que é um meia, mas que funciona como ponta. E aí olha que interessante, quando a gente bate o olhar aqui, a gente vai ver basicamente o encaixe de 4 contra 4 no meio também. Teoricamente o Cruzeiro não tá em desvantagem, mas tem um ponto muito interessante. O Carrilho e o Bidon, que poderiam fazer um papel de meias mais avançados, eles baixavam praticamente como volantes que eles são de fato. E isso gerava muita dúvida, tanto no Christian, quanto no Arroio, quanto no William, quanto no Kaique. Por quê? Se o Carrilho e o Bidon estão mais avançados, facilita a vida do Cruzeiro. O Christian vai no Bidu, o Romero no Martinez, o Lucas Silva no Maicon, o Arroio no Mateuzinho e o William e o Kaique ficam responsáveis pelos dois meias do Corinthians. E aí até para poder ter um pouco mais de segurança, por exemplo, o Romero poderia baixar e o Matheus Pereira ficar em um dos volantes. E aí você tem sempre uma sobra por aqui. Só que o Corinthians foi muito esperto nessa dinâmica. Quando ele começa a usar o Bidon, o Bidu, o Mateuzinho e o Carrilho mais baixos, ele aumenta muito essa distância aqui do salto do William e do Kaique, porque gera uma dúvida, né? O William vai vir até aqui em cima perseguir o Bidon? Será que não vai ter um espaço pro Yuri explorar pela beirada? E mais, o Corinthians trocava muito passe aqui próximo à área com o Hugo. Justamente para quê? Para trazer o Matheus Pereira para pressionar, ou o Hugo ou o Gustavo Henrique, ou o Caio Jorge aqui também, tanto faz. E aí qual que é a lógica? Se um sobe, o Romero é forçado a subir também. E aí justamente que o Corinthians consegue gerar não um 4 contra 4 por dentro, mas aí a gente vai ver um 6 contra 4. Mateuzinho, Carrilho, Maicon, Martinez, Bidon e Bidu contra a linha de 4 meias do Cruzeiro. E se é uma vantagem só de um jogador a menos, você ainda consegue gerir. Você faz um balanço pro lado da bola e fica um jogador livre no corredor oposto muito distante. Mas 2 jogadores a menos é um pouco mais complicado, principalmente quando você tem o Matheus Pereira e o Caio Jorge, que não baixam tanto, ficam esperando para situações de transição. Então o que acontece? Christian no Bidu, o Romero, vou fazer aqui, pode ser qualquer jogador, tá? Mas o Romero no Bidon, o Lucas Silva no Martinez e o Arroio vem pra cá e ele fica basicamente com 3 jogadores. Se ele vai no Maicon, é Carrilho e Mateuzinho livres. E é justamente isso que o Corinthians explorou durante todo o primeiro tempo. Antes da gente chegar no lance do gol, esse outro lance de saída de bola do Corinthians, logo com 3, 4 minutos de jogo, evidencia tudo isso que eu tô querendo mostrar. Perceba, Matheus Pereira e Caio Jorge subindo pra pressionar 3 jogadores do Corinthians. E o Hugo, mesmo que não seja um baita goleiro com os pés, ele fazia algumas jogadas mais simples
até justamente para atrair um pouquinho essa pressão. Por quê? Se ele atrai a pressão dos dois, justamente olha aqui nas costas, o Maicon vem fazer a saída de bola e o Lucas Silva é forçado a subir, senão o Maicon vai ser esse homem livre, já que o Matheus Pereira descolou dele para ir no Gustavo Henrique. E aí justamente aquilo que eu comentei, mais avançado aqui vai ficar bem claro. 5 jogadores do Corinthians do lado da bola, mais o Mateuzinho que tá aqui bem na beiradinha, não sei se nem se dá para ver um pedaço da cabeça dele, mas todos os jogadores do Corinthians lá pela beirada. E aí numerados, né? Maicon, Bidu, Bidon, Martinez e Carrilho. 5 jogadores contra a linha de 4 jogadores do meio do Cruzeiro. Lucas Silva 1, Christian 2, Romero 3 e o Arroio 4. E na sequência, isso vai ficar ainda mais claro. Se liga, a bola vai entrar aqui por dentro, todo mundo encaixado, o Bidon tá pressionado pelo Romero e justamente o Bidon estando distante dos laterais, os laterais vão ficar mais baixos lá atrás. O Corinthians trazia muitos jogadores para saída de bola. Eram 4 do meio, 2 laterais, os 2 zagueiros mais o Hugo. O time praticamente inteiro e lá na frente só o Yuri e o Memphis. E aí quando o Bidon baixa, o Romero é forçado a saltar. E se o Romero salta, olha o Arroio com a referência dividida. Vai no Martinez ou fica no Carrilho? Isso sem falar no Mateuzinho que ainda tá aqui na beirada. E é justamente isso que vai dar uma diferença boa. O Bidon, ele é muito esperto também, ele domina, devolve o passe no Bidu, mas ele não fica parado. Ele se desmarca nas costas do Romero muito rápido. O Romero ainda tá focado na bola e ele se desmarca. E olha aqui, se o Arroio estava dividido entre o Carrilho e o Martinez acaba sobrando. Ele recebe, devolve essa bola pela beirada no Bidon que se desmarcou e olha justamente o William, que estava sendo segurado lá embaixo, o Kaique também segurado, era basicamente 2 atacantes do Corinthians segurando 4 defensores do Cruzeiro. Essa jogada não vai terminar tão bem sucedida, o Bidon ele vai tentar esse passe nas costas aqui do Fabrício, procurando o Memphis, o passe sai até bem, sai até uma ideia bem interessante, mas o Villalba vai interceptar e colocar essa bola para lateral. E olha que interessante, até no final da jogada, olha o Mateuzinho, né, mais um jogador livre aqui, se desmarcando e pedindo a bola aqui pela direita. Poderia ser uma oportunidade essa troca de corredor também, mas era um passe difícil, né, já começando a ser pressionado aqui pelo William e o Mateuzinho distante também. Mas antes da gente ir pro lance do gol, quero te contar uma coisa que a gente começou a perceber aqui no Futebol Massa. A gente ficou preocupado porque a gente viu que a gente tem bastante inscrito aqui no canal, mas que a galera não tá ativando o sininho de notificações. E eu vejo 2 principais motivos, né? Pode ser porque a galera não quer ver os nossos vídeos, o que eu acho improvável, já que estão inscritos, e vocês sempre dão um feedback super maneiro. E o outro motivo é que provavelmente a galera esquece de ativar o sininho de notificações e acaba perdendo muito vídeo legal. Então faz o seguinte, esse é o recado pra você lembrar e dar essa moral aqui pra gente, que você vai ficar sabendo sempre de todos os vídeos que saírem aqui, de uma forma bem sutil, porque todo dia tem conteúdo novo, fechou? Ativa o sininho aqui embaixo e bora pro lance do gol. E aí sim a gente chega no lance do gol que vai começar exatamente da mesma forma. 3 contra 2. Caio Jorge e Matheus Pereira pressionando esses 3 jogadores. A bola entra no Gustavo Henrique e aí a gente vai ver aquela mesma dinâmica, aquela mesma lógica. Principalmente o Gustavo Henrique, ele sendo quase que mais um jogador de meio. Ele conduz e ele atrai a marcação do Christian. Ou seja, o Christian não foi nem no Bidon, nem no Bidu. Ele teve que saltar para ir no Gustavo Henrique. E aqui eu peço perdão pela qualidade da imagem, porque eu tive que pegar essa imagem em movimento, mas que vai gerar e vai mostrar aquele efeito que eu comentei. Romero no Bidon, Lucas Silva subindo no Maicon, e a intenção era trazer sempre um dos volantes do Cruzeiro para pressionar o Maicon, o Martinez aqui colado no Arroio, e aí se a gente fizer as contas, a gente ainda vai ver que o Carrilho vai sobrar aqui pela direita. 4 meias do Corinthians contra 3 meias do Cruzeiro, já que o Christian teve que saltar no Gustavo Henrique, e a gente ainda vai ver aqui o Bidu livre, justamente porque o Christian saiu dele para ir no Gustavo Henrique. O William sai lá de trás, dessa vez ele descola um pouquinho mais, já que o Bidu tá mais avançado, e aí começa a jogada do gol. Eu vou chamar a atenção aqui pro começo da jogada para esse encaixe. Fabrício Bruno marcando o Yuri, Villalba marcando o Memphis. Isso vai ser importante ir um pouco mais ali na frente. A jogada segue, o Corinthians se sai muito bem jogando pressionado, né? O Memphis domina, solta esse passe no Bidon, que mais uma vez começa marcado pelo Romero, mas vem se desmarcar, ele não fica parado. Ele gera o apoio e depois ele se desmarca nas costas. Vira esse homem livre e justamente porque o Arroio balançou para um lado e o Kaique teve que fazer a cobertura do Villalba, é que o corredor oposto fica livre. E justamente com quem? O Carrilho, aquele meia a mais do Corinthians que o Cruzeiro não conseguia marcar. Com isso ele vai ter tempo e espaço. E aí a gente volta para aquele encaixe dos zagueiros. Fabrício no Yuri, Villalba no Memphis. E aí quando a bola entra aqui no corredor e o Kaique vai ser forçado a saltar, o Villalba alerta o Fabrício Bruno. Pede para ele fechar um pouquinho mais para não aumentar esse possível intervalo aqui entre o Fabrício e o Kaique para o Yuri atacar. E o Yuri Alberto é muito esperto. Ele ameaça que vai atacar esse intervalo. O Fabrício Bruno é forçado a fechar quando o Carrilho aqui recebe,
nessa projeção, e aí justamente quando o Fabrício começa a fechar é que o Yuri procura as costas dele, ameaça atacar aqui num primeiro momento e vai atacar as costas num segundo. E aí qual é o efeito que isso gera? Força o Villalba a fazer uma troca de marcação. Alguém tem que proteger as costas do Fabrício Bruno enquanto ele tenta proteger esse primeiro pau. Tenta encurtar para diminuir o espaço entre ele e o Kaique. E aí nisso que o Villalba descola do Memphis é que o Memphis vai aproveitar a oportunidade. Yuri ataca para um lado, atrai o Villalba e o Memphis vai se desmarcar e vai ser esse homem livre na entrada da área. O cruzamento sai e aqui se dá para falar de falha de alguém, para mim é do Fabrício Bruno. Ele começa fechando e a ideia é muito boa para evitar que o Yuri ataque por ali, mas a partir do momento em que a jogada se define, eu entendo que o Fabrício poderia fazer um jogo de pescoço a mais para fazer melhor essa troca de marcação, justamente porque ele parece ficar hipnotizado pela bola, acompanha totalmente a trajetória dela e olha aqui o Memphis se desmarcando livre, com o Fabrício Bruno protegendo a pequena área, e aí o Memphis conta com uma pitadinha de sorte para marcar o gol da vitória. E não só isso, tá? Para mim o Corinthians conseguiu ser muito superior ao Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa, tendo 15, 20 minutos impecáveis no primeiro tempo, muito por conta dessa formação também. Vamos imaginar que o Corinthians ele baixa com esses 4 meias na saída de bola e coloca muitos jogadores na saída, mas que quando chegava no último terço, esses 4 meias subiam também e principalmente focavam em ocupar um espaço precioso do campo de ataque. A gente vai ver um dos ataques do Corinthians aqui com 6 minutos, o Carrilho levanta a bola na área e perceba como que o Cruzeiro compacta, baixa todo mundo para proteger a área e essa tem sido uma das especialidades do Cruzeiro na temporada, proteger muito bem a área num bloco médio, num bloco baixo, geralmente com o Matheus Pereira e o Caio Jorge prontos para saírem para a transição. A bola é levantada na área e aí a gente chama atenção aqui para a presença de 2 jogadores do Corinthians distante dessa disputa, o Martínez e o Mateuzinho. Não se prendam aos nomes, outros jogadores também fizeram essa função, mas o importante é ocupar esse espaço aqui da entrada da área. Para finalizar, não necessariamente, mas para quê? Assim que a bola entrasse em disputa, ter 2 jogadores com um passe de retorno, ou para, se o Corinthians perdesse essa bola, como vai acontecer, e o Matheus Pereira ganha, você ter jogadores ocupando um espaço precioso para ganhar uma segunda bola. Evita o Cruzeiro de sair em transição e facilita para o Corinthians continuar atacando. Essa jogada não dá em nada, que o Carrilho acaba fazendo a falta no Matheus Pereira, mas mostra uma das ideias do Corinthians, tanto na saída de bola e para quando atacar, continuar atacando e segurar as transições do Cruzeiro. E aqui no 365 tem alguns detalhes interessantes para mostrar, né? A gente viu um primeiro tempo até razoavelmente equilibrado, né? 54% de posse pro Cruzeiro, 46 pro Corinthians, mais 1.41 gols esperados do Corinthians. No primeiro tempo, muito bom do Corinthians. Só que depois também que acha o gol, e a gente pode pegar um intervalo ali entre os 28 a mais ou menos quase 40 minutos, o jogo praticamente não aconteceu. Foram 50 minutos de primeiro tempo, 51, só que só com 26 minutos e 43 segundos de bola rolando. O Daronco é um árbitro que geralmente para bastante o jogo, permite bastante cera, e num jogo de Copa do Brasil, que o Corinthians tinha uma estratégia muito bem armada e que conseguiu abrir o placar cedo, mesmo fora de casa, acabou facilitando a vida do Corinthians. Marca esse gol com 22 e depois começa a travar um pouquinho mais o jogo e o Daronco foi extremamente permissivo. A mesma lógica acabou acontecendo no segundo tempo também. Foram 52 minutos e só 23 e 46 de bola rolando. Ou seja, tiveram 2 minutos a mais praticamente e 3 minutos a menos de bola rolando. E aí muita substituição, muita cera, demora na cobrança do tiro de meta e pra mim teve um lance que ficou muito marcado no jogo, que é o Cruzeiro tentando bater a falta rápido, tentando sair pro jogo e o Daronco não permitindo. Tem a falta, o Cruzeiro tenta bater rápido, ele para o jogo pra dar o amarelo. Até aí tudo bem, mas poderia ter um pouco mais de velocidade. Ele dá o amarelo e o Cruzeiro bate a falta rápido mais uma vez. Ele para o jogo e para anotar o cartão. Aí eu te pergunto, qual que é a prioridade do jogo? Que a bola role ou que o cartão seja anotado? Eu vejo que a gente tem muita dificuldade de separar isso quando a gente fala de arbitragem. E, obviamente, a prioridade é que o jogo aconteça. O Daronco parece enxergar de outra forma. E um jogo de 103 minutos ter só 50 minutos de bola rolando, pra mim, é um assalto ao torcedor, que paga pra assistir 2 tempos e acaba assistindo só 1 de bola rolando. E aí o segundo tempo, de certa forma, virou até confortável pro Corinthians. Na frente, com uma estratégia bem montada, organizado defensivamente, viu o
Cruzeiro ter a posse de bola, 74%, mas chegar só em meio gol esperado, com 10 finalizações e nenhuma no gol. Enquanto isso, com 26% de posse, o Corinthians passou a ocupar mais a sua área. E aí a gente tem que falar da partida do Gustavo Henrique, que no momento em que o Corinthians abaixou o bloco e começou a proteger mais a área, o Gustavo Henrique foi fundamental. Quando a gente puxa os números dele aqui, foram 11 cortes, 11 perigos afastados, num jogo extremamente competitivo. O Ramalho, por exemplo, a dupla dele de zaga, teve 9. Então o Corinthians fechou mais o bloco, se organizou e teve um jogo, de certa forma, confortável a partir de 1-0 no primeiro tempo, muito bem organizado contra um Cruzeiro que me surpreendeu em questão de organização, veio com a mesma estratégia de sempre, não se adaptou ao adversário e que vai precisar correr atrás. E isso me chama muita atenção, porque eu não lembro de cabeça outra partida do Cruzeiro nessa temporada que ele precisou pressionar alto desde o primeiro minuto. Claro, fez isso em alguns jogos contra equipes menores, mas não em jogos mais competitivos, em especial fora de casa. A marca do Cruzeiro é baixar o bloco, esperar o adversário e atacar. Só que num jogo confortável que o Corinthians não vai se expor, eu fico bem curioso para esse jogo de volta. Mas me conta aqui nos comentários, o que você espera pro jogo de volta da Copa do Brasil? Porque esse duelo tático vai ser muito interessante de acompanhar.